Olá, vamos continuar nosso estudo sobre sólidos. No vídeo passado a gente viu o modelo de Einstein para sólidos, um modelo simples, mas que reflete muito bem o comportamento de sólidos em altas temperaturas, que é que o calor específico seja constante igual a 3R, como previsto pelo teorema de equipartição. O que nós vamos ver nesse vídeo é como se comporta agora o limite na outra direção, em baixas temperaturas, onde a gente espera que os efeitos quânticos sejam mais importantes, e o que a gente pode aprender também quando dois sólidos entram em contato e interagem termicamente. O que a gente pode aprender da interação entre eles. Sólido de Einstein, parte 2, onde a gente vai ver o limite em baixas temperaturas e, finalmente, sólidos interagentes. Então, relembrando os resultados do vídeo anterior, nós temos que a multiplicidade de estados, com uma dada energia Q, para ser distribuída para N osciladores, o ômega de Q é dado por N-1 mais Q fatorial, dividido pelo N1 fatorial, que era a permutação dos tracinhos que caracterizavam cada oscilador, dividido por Q, que é a permutação entre os pacotes de energia, que não deve alterar o microestado. Aí eu utilizei a aproximação de Stirling e o fato de que N-1, que N era muito maior do que 1, para substituir N-1 considerar só N, e cheguei a essa expressão. Essa expressão era geral, vale tanto para altas como baixas temperaturas e médias, vale para qualquer região. Agora a gente faz o limite em que baixas ou altas temperaturas vão ser consideradas. No nosso caso agora vão ser baixas, o que significa que o número de pacotinhos de energia em cada oscilador deve ser pequeno, ou seja, que Q e N são ambos grandes, N é 10 a 23, se você tiver menos de 10% desses N osciladores com algum pacote de energia, você ainda teria 10 a 22 Q, unidades de energia para serem divididas. Então Q e N é sempre muito maior do que 1, mas o Q pode ser muito menor do que N, que corresponde a esse limite de baixas temperaturas. Aí nesse caso, o logaritmo de N mais Q, se lembrar o que a gente fez no vídeo passado, eu botei o Q em evidência, aqui eu vou fazer o contrário, eu vou botar o N, porque aí eu obtenho a razão Q sobre N. Essa sim é muito menor do que 1. E aí eu posso fazer a mesma expansão do logaritmo que eu fiz no vídeo anterior. Aí logaritmo de 1 mais x é logaritmo de x. Então esse logaritmo vira logaritmo de N mais QN. Então eu posso substituir essa expressão aqui, na superior, mesma coisa que a gente fez no vídeo passado, e o logaritmo de ômega de Q, agora cortando os termos, fazendo as simplificações necessárias, exatamente como a gente fez também no vídeo anterior, o logaritmo de ômega de Q vai ser Q logaritmo de N sobre Q mais Qzinho, tá? Então esse é o comportamento que eu posso esperar para a minha multiplicidade de estados, ou para a entropia. Então vamos partir para a entropia. Então o logaritmo de N de Q é essa expressão que eu coloquei. O S de Q, a entropia, é isso multiplicado pelo KB de Q, logaritmo de N menos 1, menos logaritmo de Q mais 1. Lembrando novamente que o E sobre H cortado ômega menos N sobre 2 também vai ser muito maior do que N, então eu posso substituir essa expressão Q por E sobre ômega, e o resultado que eu obtenho agora para a expressão da entropia é essa aqui, KB E sobre ômega, logaritmo de N H cortado ômega sobre E mais 1. Se eu pegar a derivada agora de S em relação a E, e igualar 1 sobre T, a expressão que eu obtenho é KB sobre H cortado ômega, aqui vai ter a derivada de um produto de E pelo logaritmo, ou pelo menos logaritmo de E. Tá? Então isso dá, primeiro a derivada desse por esse, mais a derivada depois desse aqui, que é 1 sobre E vezes E, que dá o NH cortado ômega, dá menos 1, e aí eu obtenho essa relação. H cortado ômega sobre KBT é igual a logaritmo de E sobre NH cortado ômega. Então agora fica fácil obter a expressão para a energia.
a energia vai ser NH cortado ômega E elevado a menos H cortado ômega sobre KBT. Tá? Aqui vale uma observação, a gente vai ver mais a seguir no curso, mas o que é interessante aqui é que apareceu uma exponencial de E elevado a um termo, né, que está relacionado com a energia do oscilador e o térmico, o H cortado ômega e o KBT. A gente vai lembrar de alguns vídeos anteriores, quando eu fiz o modelo de atmosferas, né, o modelo térmico para atmosferas, em que a gente obtém também a energia E elevado a menos mgh sobre KBT. Então essa expressão E elevado a menos E da energia dividido por KBT aparece pela segunda vez nessa disciplina. Então a energia é do tipo exponencial negativa, mas olha, imagina, aumentando o KBT, esse termo fica maior, a razão fica menor, então E elevado a menos KBT não é tão pequeno. Então essa função, na verdade, a energia cresce com a temperatura, como era de se esperar. Aumentando a temperatura, isso aumenta, o expoente diminui e a exponencial não vai ficar tão pequena. Se T é muito pequeno, isso aqui fica muito pequeno, esse termo fica grande e isso deve ir a zero rapidamente. O calor específico, que é a grandeza que interessa para a gente, porque é aquela que a gente faz a comparação com os dados experimentais, é a derivada disso em relação a T, e fazendo a derivada disso em relação a T, eu obtenho essa expressão aqui, que é interessante, que tem o termo exponencial, que a gente viu, cresce com a temperatura, e esse aqui que cai com a temperatura, né? Se a temperatura aumenta, ele cai com T ao quadrado. Tá? Então é um calor específico agora, que claramente não é constante, como deveria ser no limite de altas temperaturas. Tá? Agora, como é que isso se compara com os resultados experimentais? Essa pode ser a nossa questão. Fazendo a comparação com os dados experimentais, essa região é de alta temperatura, então corresponde ao limite que a gente viu no vídeo passado, essa é de baixa temperatura. Então tem uma boa concordância, na verdade a boa concordância não é completa, a gente vai entrar em detalhes mais tarde, mas porque aquela queda com T2 deve ser T2 vezes uma exponencial, na verdade é um T3. Mas para essas regiões intermediárias funciona bem a representação e mais do que isso, existe esse comportamento universal, quer dizer que todos os metais apresentam a mesma função, ou todos os sólidos, como a gente vê aqui, a gente só usa metais, apresentam a mesma função para o calor específico, em função da temperatura de Einstein. Eu vou aproveitar para apresentar qual é a temperatura de Einstein. Essa relação aqui, que é a que está na exponencial, isso deve ser adimensional. Então, H ômega tem dimensão de energia, KBT tem dimensão de energia. H ômega sobre KB, isso tem dimensão de temperatura, vai ficar uma temperatura aqui em cima, tá? Sobre T. Essa temperatura é que é a temperatura de Einstein, é H cortado ômega sobre KBT. Em que sentido que ela depende dos materiais? Por que materiais diferentes têm temperaturas de Einstein diferentes? Porque esse é o ômega, é a frequência com que vibra a oscilação. Então, nesse modelo, o que caracteriza um material, o que difere um material do outro, é a frequência com que esses osciladores vibrariam. Então, a gente encontra realmente a explicação de por que todos os elementos caem na mesma curva, se ao invés da temperatura, a gente plota a temperatura dividida pela temperatura de Einstein. A legenda aqui não está muito clara, esse 1 significa exatamente quando a temperatura é igual à temperatura de Einstein. Aqui é 2 vezes a temperatura de Einstein, é assim que a gente tem que entender. Então todos os sólidos obedecem à mesma curva e respeitam bem o modelo de Einstein. Como eu disse, não funciona muito bem para temperaturas muito baixas, porque aqui começa a deixar de valer a outra aproximação que a gente fez, que é que todos os átomos vibram com a mesma frequência. Na verdade, o que a gente observa, que a gente conhece experimentalmente, tem um modelo um pouco mais elaborado, que é o modelo de Debye para átomos, para os sólidos,
que mostra que a gente não tem uma única frequência, mas existe uma função que é uma distribuição de frequência, que depende do material. Colocando a distribuição de frequência que a gente conhece, fazendo algumas aproximações, a gente consegue explicar isso razoavelmente bem para toda a faixa de temperatura. Mas você observa que mesmo um modelo muito simples consegue explicar o calor específico agora dos sólidos em toda a faixa de temperatura, mesmo sem entrar em detalhes da interação entre os átomos de um sólido, que a gente sabe que deve diferir de um para outro. A gente mascara isso colocando que átomos de sólidos diferentes, de materiais diferentes, vibram com frequências características diferentes. Então é notável que um modelo tão simples consiga reproduzir resultados tão complexos esperados para calor específico dos sólidos. O problema que eu quero tratar agora, já que eu tenho confiança no modelo de Einstein, sei que ele representa razoavelmente bem sólidos na vida real, em uma ampla faixa de temperatura. O que eu quero fazer agora é botar dois sólidos em contato, que é a situação mais comum que a gente encontra, e deixar que esses dois sólidos interajam termicamente. Como é que a gente enxerga isso nessa descrição estatística que a gente está vendo nesses vídeos mais recentes? Agora, então, eu vou considerar um sistema formado por dois sólidos que estão em contato, e a eles é permitido interagir só termicamente, só podem trocar energia, não há mudança de volume ou mudança de partículas. Nesse caso, o ômega, que é o número de estados do sistema completo, é o produto dos ômegas de cada subsistema. Só para simplificar as contas, que a gente quer pegar a ideia, eu vou considerar que os dois sistemas que estão interagindo, eles são idênticos. Idênticos no sentido que eles são de mesmo material e tem mesmo número de partículas. O que eu vou dizer que é diferente é que eles podem ter energias diferentes. Então, o número de estados do sistema como um todo vai ser o produto do número de estados do primeiro, vezes o número de estados do segundo, a multiplicidade do segundo, e as energias são QAs e QBs. A gente lembra que QA e QB é praticamente a energia menos daquela constante H cortado ômega que a gente está dividindo. Esse valor aqui eu posso tirar da expressão que eu calculei anteriormente para o logaritmo de ômega. No limite de alta temperatura, essa análise que eu estou fazendo vai valer para alta temperatura, mas é fácil repetir para baixas também. Mas em altas temperaturas dá E, logaritmo neperiano, a energia Q de A sobre N elevado a N. E que é de B dividido por N elevado a N, porque os dois sistemas, como eu falei, têm o mesmo número de partículas, são dois sistemas iguais. Aí o que acontece? A energia do sistema, essa é conhecida, é fixa. E ela é igual a QA mais QB. Então, quando eu tenho um produto desse, imagina que por alguma razão o corpo B ceda energia para o corpo A. Então, o QA aumenta. Se o QA aumenta, o QB diminui, da mesma maneira. Então, eles estão relacionados dessa maneira. De que maneira eu teria o equilíbrio? O equilíbrio é quando esse valor de ômega é máximo. E como é o produto dessas quantidades que são iguais, eu espero que esse máximo ocorra quando a energia seja igualmente distribuída entre os dois, como a gente já fez também nos vídeos passados. Eu vou dizer que agora a quantidade de energia, que é a média de QA mais QB, é esse Q. Então a energia de cada um vai ser Q sobre 2, que é a energia total. Então o produto dá esse E elevado a N vezes E elevado a N dá E elevado a 2N, N vezes N dá N elevado a 2N, Q sobre 2, que é a metade da energia total para cada um, elevado a 2N. Esse seria o ponto de máximo, seria o ponto de equilíbrio. E que a gente viu esse ponto de equilíbrio é muito, muito mais provável, esse ômega é muito, muito maior para esse estado que para vários outros, que são até um pouco distante deles. Então a gente vai estudar agora o que acontece na proximidade desse ponto de equilíbrio Q sobre 2. Se está perto de Q sobre 2, eu vou dizer que o QA, na verdade, é um Q sobre 2 mais X. Quer dizer, ele ganhou um pouquinho de energia em relação àquele estado mais provável. Se ele ganhou isso, só pode ser às custas do QB ter perdido menos X. Então, vou observar qual é a probabilidade de eu encontrar o sistema distante um pouquinho do valor Q2
distante por x. O QA está um pouquinho acima e o QB está um pouquinho abaixo. De novo, essa questão é simétrica, eu poderia escolher qualquer um dos dois como sendo maior. Se eu substituo QA aqui por Q sobre 2 mais x e aqui também, o que eu vou obter agora é E sobre n elevado a 2n, aí o produto desse por esse, né, pela identidade ao quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, tudo isso elevado a n. Tá? Eu posso escrever esse valor aqui, ó, E sobre n elevado a 2n, Q sobre 2 elevado a 2n, é um ômega máximo. Então eu posso pegar esse Q sobre 2 elevado a 2n e botar em evidência. Esse termo fica 1 e esse fica o x2 dividido pelo Q sobre 2 elevado a 2n. Então fico com essa expressão do ômega, só que agora está em função do maior valor. Tá? Então aqui fica claro, se x igual a 0, significa que eu estou no valor máximo. Se eu estou no valor máximo, o ômega é igual a ômega de máximo. Então até aqui minhas contas parecem estar certas. Então essa é a expressão que eu tenho do ômega. Se eu tomo o logaritmo, então eu obtenho o logaritmo de ômega. Eu vou tomar o logaritmo de 1 menos isso aqui. E isso dá 1 menos, dá 1 menos x. É a aproximação que eu já usei 3 vezes pelo menos nesses últimos slides. E agora tirando o ômega máximo vai ser E elevado a menos n, 2x elevado a menos q. Essa função aqui, que é x dividido por um número ao quadrado, é conhecida nossa. Essa é uma função gaussiana, que tem média zero, porque está só em função de x. Aqui eu deveria estar x ao quadrado. Né? Então é uma gaussiana com média zero. E o desvio é Q sobre 2 raiz de n. Então aqui a gente nota o seguinte. À medida que aumenta o n, diminui o desvio. Essa função vai ficando cada vez mais localizada. E ela vai ficando mais localizada com essa velocidade, raiz de n. Então você imagina, pega n igual a 10 a 23 partículas. Então do 10 a 23 a maioria vai estar metade para cada lado. E as únicas variações que a gente espera que ocorram em 10 a 23 é de raiz de n. Se a gente pegar 10 a 22, seria 10 a 11. Ou seja, o cara vai estar com um valor em 10 a 23, mais ou menos 10 a menos 11. Cara, isso é super localizado, que 10 a 11 perto de 23, de 10 a 23 é um número muito pequeno. Então a função é extremamente localizada, é uma gaussiana super pontuda. E aqui eu vou ter que fazer mais uma apresentação, mais uma definição, que é o que a gente chama do limite termodinâmico. O limite termodinâmico é quando o número de partículas que a gente tem no sistema é muito grande. A gente representa esse limite termodinâmico como n tendendo a infinito. No caso em que n tende a infinito, o que eu obtenho aqui, n tendendo a infinito, é sigma indo a zero. Tá? Ou seja, no limite termodinâmico, a energia se divide, os dois sistemas vão para o equilíbrio, cada um com a sua energia, os dois com a mesma temperatura, e não saem desse estado de equilíbrio. O desvio é zero. Se o sistema é finito, ele tem uma energia que flutua um pouquinho. Se esse tamanho é 10 a 23, esse pouquinho é 10 a 11, que é absurdamente pequeno, perto de 10 a 23. Então a gente pode considerar os dois sistemas com as suas energias praticamente fixas. Tá? E as energias que eles terão serão aquelas que vão maximizar aquela quantidade ômega máximo. Então aqui a gente tem o que acontece quando dois sistemas têm contato. Cada um vai para uma dada energia, atinge o equilíbrio, fica lá, essa energia é muito bem conhecida, a chance de sair dela é estupidamente pequena, né, para sistemas grandes. Para sistemas pequenos pode haver flutuações consideráveis, né? E esse n tendendo a infinito, que é um sistema muito grande, é o que a gente chama de limite termodinâmico. Então a gente está vendo que o sistema, a interação térmica é algo que funciona realmente. Você pode dizer que a energia flui do corpo com a energia mais alta para o corpo de energia mais baixa ao acaso, sem nenhuma força externa levando a energia de um lado para o outro.
Acontece ao acaso, só que o acaso favorece as situações que têm maiores macroestados. E essa situação de maiores macroestados, mesmo ao acaso, mesmo probabilístico, leva a situações que são extremamente bem determinadas, com energia muito bem determinada. Isso pode parecer um paradoxo, não é à toa que quando Boltzmann colocou essas ideias para valer no final do século XIX, a pressão era muito grande, no início do século XX, a pressão era muito grande porque parecem coisas que são anti-intuitivas. Mas é interessante que, do ponto de vista matemático, a beleza desses resultados é realmente impressionante e convincente. Ok? Então, nós testamos aqui o nosso formalismo microscópico, aparentemente está funcionando bem. Para sólidos, funciona no limite quântico, funciona no limite clássico, né, no quântico, desde que não seja temperaturas muito baixas, para o modelo que a gente considerou, mas a teoria parece funcionar bem. E o que a gente vai fazer no próximo vídeo é aplicar, não agora para sólidos, mas vamos tentar aplicar isso para gases, e quem sabe aquela equação de estado que a gente colocou no início do curso, como algo experimental, que é a base da termodinâmica, o PV igual a NKT, a gente não consiga extrair essa expressão, provar essa relação a partir da contagem de microestados. Isso ia ser lindo. E é tão bonito que eu duvido que você vai perder, mas isso fica para o próximo vídeo. E eu vejo vocês lá. Até lá!